principal fenômeno que aconteceu na nossa sociedade foi o uso de telas e o acesso à gamificação, à intensidade desses estímulos. Por isso, a gente tem que olhar com muita seriedade a questão de dar limite de acordo com a faixa etária. A exposição ao uso da tela, ela tem impacto diferente ao longo do desenvolvimento da criança. Quando a gente vai para 6 a 12 anos, a gente precisa ficar atento. O conteúdo e a duração tem que ser bastante limitadas, mas a gente tem que saber que a exposição ao uso de tela tem impacto negativo na saúde mental. Começando com o sono. A exposição à luz azul das telas atrapalha no ritmo circadiano, principalmente quando você usa a tela à noite. Um outro aspecto que nessa faixa etária é muito importante é na questão do bem-estar socioemocional, né? Como que a gente lida, como a gente se sente. Essa fase é uma fase muito importante para a estruturação da identidade. A criança dessa faixa etária, ela determina a sua percepção de indivíduo baseado no olhar dos outros. Então, o poder da mídia social, o colega que aparece ali, ele tem uma influência muito grande em como eu me sinto. Então, se o colega ou a colega é mais bonita, está em lugares glamurosos e eu não me sinto no mesmo lugar que ela, determina uma sensação de inferioridade difícil de lidar. Todos nós adultos podemos sentir isso e sentimos, mas a gente perde a noção do impacto disso quando a gente é menor. A primeira reflexão é olhar no espelho e pensar se o uso de tela que eu faço é bom para mim mesmo e que eu faço é um bom exemplo para o meu filho. Essa reflexão pode induzir a você a mudar um pouco as estratégias. Por exemplo, deixar o celular bem longe numa refeição. Um gesto pequeno que faz com que o jovem saiba que quando ele está sentado à mesa, o objetivo é se alimentar e trocar socialmente. Um outro aspecto que é bastante alterado com o uso de mídia social e o uso excessivo de tela é a capacidade de interação social. Quando o estímulo ativo é totalmente mediado por mensagens, a gente tem dificuldade de interagir. E isso dificulta também, quando a gente vai para a interação pessoal, gera mais ansiedade. Você fica mais preocupado e desprotegido por uma frustração. A capacidade de enfrentamento e de se defender de um estímulo agressivo, ela fica pior. Eu acho que é importante a gente sempre olhar que na faixa entre 6 e 12 anos, atualmente, existe a criança que está ali entre 6 e 10, 11 anos e existe a pré-adolescência. Essa é uma fase chave para o uso de mídia social. A gente tem que estar muito atento, porque é uma fase em que tem muita descoberta e a relação com os pares ela é chave e ela se dá mediada pela mídia social. A gente tem que aprender a lidar com o tédio das crianças, né? Elas vêm pra gente e falam assim, mas eu não tenho nada para fazer. E aí a gente se sente na obrigação de resolver o problema da criança. Acho que os pais agora têm uma síndrome que eles têm que ser recreadores. Eles têm que aprender a ensinar as crianças a lidar com o tédio. Porque é do tédio que surge a criatividade. É importante pensar em atividades que gerem criatividade. Por exemplo, massinha, desenho, coisas que a pessoa ou a criança possa montar e se puder montar com o adulto, a interação ainda é mais rica. Brincadeiras físicas são fundamentais. Jogos de tabuleiro claramente são interessantes, porque você tem uma disputa, você aprende a perder e a ganhar, a conviver, a se frustrar. Livros são uma atividade interessante e que a gente deve expor na medida que a criança possa usar. Existe um sistema de vício em relação à tela, tanto desenvolvido pela criança quanto pelos pais. Quando a gente usa a tela como algo que vai acalmar a criança, a gente acaba ficando dependente. Outro ambiente que a gente costuma usar a tela para entreter as crianças é o carro. Quando você está no carro, você tem estímulos de fora, da cidade, você tem a interação com o adulto, a interação entre as crianças, que é muito importante para o desenvolvimento. Quando a gente expõe a tela,
o tempo inteiro, a gente atrapalha muito. Primeiro, porque é muito ruim que a criança fique focando em algo em movimento. Em segundo lugar, porque a criança deixa de ter um espaço de imaginação, de pensamento, deixa de conhecer o ambiente. A outra coisa que é legal a gente expor às crianças é a natureza. Mas se você mora num centro urbano, tudo fica mais limitado, né? Ainda mais em espaços, por exemplo, numa cidade como São Paulo, são limitados de convivência com a natureza. Mas procurar parques, fazer uma caminhada é muito útil e pode ser muito divertido. Outras atividades também podem ganhar um outro significado. Ajudar a lavar a louça pode ser muito legal para a criança, se a gente souber brincar com isso. Quando a gente fala desses três estímulos, celular, o computador e a televisão, claramente oferecem oportunidades diferentes, né? Quando você pensa na televisão, ela está muito pouco disponível ao longo da rotina. Então você tem 1 hora para usar, 2, quando você está em casa. Mas agora todo mundo carrega a sua telinha de bolso. Então, o que acontece com o celular é que ele é pervasivo. Ele entra em quase todas as nossas atividades. E isso é muito perigoso. Então, o celular deve ser o mais restrito. Por quê? É muito difícil você supervisionar. Eu acho que tem que aprender. Os pais são obrigados a ter um letramento sobre como supervisionar e limitar as crianças de uso de celular. Mas mesmo assim, é fácil que uma criança tenha acesso a conteúdos que são completamente inadequados para essa faixa etária. Quando você fala do computador, o computador tem 2 aspectos, né? O educacional, no alcance de um toque eu sei o que aconteceu com Dom Pedro naquela faixa em que eu estou estudando. Isso é muito legal, porque eu aprendo de um jeito até mais profundo do que a história que eu recebi. Então o computador teria um aspecto intermediário entre o que seria a televisão e o celular. A outra coisa que é importante quando a gente fala de modalidade de telas é que tanto na televisão quanto no computador você pode ter acesso a jogos eletrônicos. É interessante que a exposição às novas mídias sociais fez com que os jogos eletrônicos tivessem um outro lugar. Eles entretêm muito e tiram ou restringem a interação com outros ambientes, principalmente atividade social e de aprendizado educacional. Então, quando a gente pensa em jogos eletrônicos, também você tem que ter bastante limitação. Todos os pais devem aprender a fazer controle parental. Tanto no iOS da Apple quanto no Android, você tem aplicativos que conseguem fazer esse controle parental. Então, dá preguiça mexer nisso? Não dá mais para ter preguiça. Porque ali a gente vai limitar o tempo de tela, vai limitar o acesso a determinados mídias sociais ou sites que são indicados para cada faixa etária, limitar o tempo por aplicativo. Então, isso é chave que a gente se eduque e, novamente, que a gente dê essa informação para a criança, para que ela saiba usar dentro daqueles limites. Não dá mais para ser preguiçoso. Tem que aprender a dar limite para os nossos filhos.